Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, aloha! Bem-vindos ao Havaí. Obrigado por participarem de nossa aventura do Dia de Descoberta Familiar. Viemos ao Havaí para descobrir mais sobre nossa história da família. No início deste ano, fizemos uma viagem à Irlanda com o mesmo propósito. Dizemos nossa família porque desde que a irmã Gong e eu nos casamos, sinto que os antepassados dela, da Irlanda, são minha família. E sinto que faço parte de sua família chinesa. Nossos antepassados, Lindsay e Conyngham, cruzaram o Atlântico vindos da Irlanda. E os Char e os Liao cruzaram o Pacífico. Essas famílias se uniram em nós e continuam em nossos filhos e netos. Embora nossas experiências como imigrantes variem, as histórias de nossas famílias, Gong e Litsin, compartilham semelhanças maravilhosas de fé, amor, sacrifício e esperança. Para a família da minha mãe, essa esperança de um futuro melhor nos trouxe ao Havaí. No coração do Pacífico, as ilhas havaianas unem pessoas de diversas origens da Ásia e do Pacífico, incluindo Filipinas, Japão, Coreia, China e ilhas polinésias, e também a Alemanha, Irlanda, Inglaterra, Portugal, México, Porto Rico, Itália, África, França, Escócia e outras. Como dizem, é um verdadeiro caldeirão. Aqui no Havaí, visitaremos vários locais importantes para a história de nossa família. Alguns possuem doces lembranças. Outros lugares podem levar a novas descobertas. Descobrir e unir famílias é olhar para o passado e o futuro. Compreendemos melhor a nós mesmos quando nos conectamos com os dois. Os avós da minha mãe eram agricultores chineses que emigraram para o Havaí como trabalhadores contratados para trabalhar nas plantações de açúcar. Os Char, pais de meu avô materno, vieram em 1888 e os Liao, pais da minha avó materna, emigraram em 1894. Na véspera de Natal de 1911, Han Char e Margaret Liao se casaram. Minha mãe é a 7ª de seus 9 filhos. Assim como na tradição chinesa, chamávamos meu avô de Gongou Char e minha avó de Popo Char. Estamos aqui hoje, na parte norte da grande ilha do Havaí, em Kohala, onde nosso avô, Gong Cha, disse que nasceu. Nunca estive aqui, é muito bom estar aqui. Os pais dele viveram aqui como trabalhadores em uma plantação de açúcar. Era um trabalho árduo trabalhar nas plantações de açúcar no final do século XIX, mas foi assim que eles viveram, foi aqui que eles estiveram. Esse é o canal que alimentava os campos de cana-de-açúcar. Como você se sente aqui? É extraordinário. Extraordinário estar em um lugar no qual você sabe que sua família já esteve. Dá para ouvir os pássaros. De certa forma, é muito calmo, tranquilo. E, no entanto, você sabe que quando eles estavam trabalhando na plantação de cana-de-açúcar, era um trabalho duro. São 12 horas. Posso compartilhar com você algumas coisas que encontramos no Family Search? Sim. Que foram postadas recentemente. Essa é uma gravação de áudio do seu avô feita quando ele tinha 70 anos, ou seja, no fim da vida dele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, isso em sua própria voz, falando sobre sua vida. Sim, nasci em Kohala em 1890, em 21 de outubro. Então, com 8 anos de idade, fui para Kona, em Kenhu. É onde meu pai tinha uma plantação. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, então vim para Honolulu sozinho. Então fiquei com alguns amigos no que vocês chamam de uma mercearia. É extraordinário ouvir a voz de Gongong. Soa familiar? Sim, soa muito familiar. Aos 10 anos, sozinho? Sim, ele estava sozinho. Sozinho, eu não consigo imaginar. Foi assim que vim para Honolulu. Foi onde comecei. Trabalhei naquela loja, no horário da aula e tudo mais. Quando chegava o sábado, era o único dia que eu tinha de folga. Então eu saía com os meninos. O homem só me dava 35 centavos para comprar porco, peixe e repolho. Naqueles dias,
tudo era muito barato, como vocês podem ver. E, em vez disso, eu ia e comprava jornal para vender. Então comecei a vender jornais. Acho que nos 2 primeiros anos ganhei mais de $500. Muito bom tempo. Os pais dele ganhavam $36 por ano, cada um na plantação. Ele, um menino de 10 anos, sozinho em Honolulu, comprava jornais por 5 centavos e vendia por 10 centavos. Em 2 anos, ganhou $500. Bom, ele começou com os legumes e o dinheiro da carne, 35 centavos. Isso requer um pouco de confiança, né? É um pouco corajoso pegar o dinheiro da comida e usá-lo para comprar jornais na suposição de que... Bom, o que prova que você pode vendê-los por mais do que comprou e depois devolver os fundos originais. Mas isso mostra que ele tinha confiança, bom senso e empreendedorismo. É, espírito empreendedor. Eu penso nisso, eu penso no meu avô quando eu penso nisso. Aqui estão algumas coisas novas sobre seu bisavô. Posso lhe mostrar o que foi descoberto? Claro. Então, sempre presumimos que, por seu avô ter nascido, você disse, em fevereiro de 1890, aqui em Kohala, sempre presumimos que eles devem ter vindo pouco antes disso. Mas aqui, na verdade, mostra um manifesto de passageiros de 1883. E seu bisavô está aqui, Great Char, como jovem trabalhador. Que interessante. Ele veio sozinho primeiro. Nunca tínhamos conseguido encontrar a vinda dele antes. Não é um padrão desconhecido, né? É uma espécie de pioneirismo. Você vem e vê como é e depois volta, reúne a família e pensa no futuro. Que bom descobrir isso. Aqui está uma fotografia desse navio, o SS. Cidade de Madras. Madras, cidade de Madras. As velas, que quer dizer... Isso é antigo, né? Extraordinário. Não era um navio a vapor. Pois era um navio à vela, né? Falamos em união com as famílias. Há muitas maneiras diferentes de nos unirmos à família, mas uma delas é saber algo sobre eles. Saber onde estavam, como eram, ver uma foto, sentir como foi a vida deles. É realmente o que faz com que nosso coração se conecte de certo modo, porque não são estranhos, não estão distantes de nós, estão próximos, são da família. Quando seu avô tinha 8 anos de idade, sua família deixou a plantação de Kohala e caminhou por esses campos de lava até Kona. 80 quilômetros de distância. Você está se mudando com sua família de 4 filhos pequenos. Provavelmente sabemos que eles tinham um jumento para carregar as coisas. Mas consegue imaginar passar por esse tipo de campo de lava no calor do dia e dia após dia? No entanto, isso faz parte da história. Nunca tínhamos estado aqui antes. Quando pensamos em descobertas, por que estamos aqui? Nós estamos aqui em parte porque precisamos sentir como é estar nos campos de lava e pensar na família mudando de uma vida de plantação, o que já é muito difícil, para uma nova vida, a esperança de abrir uma loja ou algum tipo diferente de sustento. Isso faz parte. Muitas vezes o legado dos pioneiros inclui uma dificuldade física, uma provação, atravessar terrenos difíceis. Talvez, de certa forma, essas são as planícies e os campos de lava para nossa família ter a oportunidade de conectar gerações. E isso é realmente muito comovente. Aqui estamos na plantação Ewa. Há mais de 40 anos, antes de nos casarmos, você passou um verão no Havaí. Parte do que você fez foi entrevistar seus parentes, seus tios avós. O que você aprendeu? Eu estava só notando que uma dessas entrevistas com o meu tio, Harry Liao, que é irmão de Margaret Liao Char, irmão do Cabo Char, foi realizada em um McDonald's no shopping Kohala, em 5 de agosto de 1978. Eu digitei tudo e colocamos no Family Search.
Foi maravilhoso você registrar isso por escrito. Não foi brilhante, mas eu fiquei feliz por ter esse relato em primeira mão. Meus pais, diz ele, assim como os meus bisavós, trabalharam na plantação Ewa. Aqui estamos, na plantação. Foi aqui que a sua avó nasceu. Ele diz que o meu pai se tornou um engenheiro na estação de bombeamento. Faziam funcionar as bombas da plantação de cana. Ele trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, em turnos de 12 horas, por $1 por dia, o que ele achava ser um bom dinheiro. E tinha habilidade para isso. A empresa lhes deu 2 hectares de terra e diz que tínhamos um lago também. Agora, adivinha o que tinha no lago? Carpas, rãs, bagres chineses e caracóis. Os caracóis havaianos são grandes. Sim, tudo que você quisesse comer, você podia pegar ali. Tudo que quisesse comer, as iguarias, né? Mas eles tinham uma pequena plantação de 2 acres que podiam cultivar aqui na plantação. Quantos anos se passaram desde que você esteve aqui? Eu não sei, já faz um tempinho. Um tempinho. Olha só. Esta aqui é Popochá. Tudo que eu já ouvi os membros da família dizerem sobre ela é que ela era doce, gentil, terna e amorosa. Espero conhecê-la um dia. Sim, eu tenho certeza de que sim. Tenho certeza que ela vai te amar. Aqui é o vovô, Gongon Char. Também em fevereiro, veja, 18. Aqui diz que eles têm a mesma data de aniversário. É isso aí. Comemoramos o aniversário deles no mesmo dia. 1889. Quando criança, lembro-me de que o Popô e Gongon iam morar na Califórnia. Vovô treinava seu cachorro. Gongon. Bom, todas as manhãs ele dava um pedaço de torrada com manteiga para o cachorro e assim. Alguns meses depois que ele partiu, quando a porta abria, nosso cachorro vinha correndo porque achava que talvez houvesse um pedacinho de torrada com manteiga para ele. Também passei alguns verões aqui no Havaí. Sabe, é encantador crescer, conhecer suas raízes. Seus primos, minha mãe, é claro, e um dos 9 filhos e a única a se mudar de Mainland para a Califórnia. Assim, 50 primos, muitos membros da família. Nós caçávamos lagostins e... Lagostins? Isso, nós descíamos para os lagos e procurávamos lagostins e fazíamos coisas, sabe, essas coisas de meninos, o que os meninos fazem, né? Meus primos e eu. Quando eu vejo nossos avós, eu penso em todas essas experiências familiares. Aqui sou eu, aqui é a minha mãe e aqui está Gongon Char. Então, voltando de geração em geração, voltando para esta primeira geração aqui, 23 gerações continuamente. Não é extraordinário ter detalhado geração por geração? Então, você vê isso com respeito à nossa própria família. Esta é a folha do grupo familiar da sua mãe e os irmãos dela. É lindo porque está com a caligrafia dela. Isso foi feito em 1986, você acha? Já começou há muito tempo. Acho maravilhoso que exista uma maneira, sabe? Nossa mãe queria tanto estar conectada ao pai e à mãe, não apenas no tempo, mas também para a eternidade. Sabe, é um privilégio e um prazer estar aqui no Bishop Museum. Esse museu mundialmente famoso em Honolulu, Havaí. Pelo que me lembro, foi fundado por volta de 1889, há 133 anos, portanto. Há muitos e muitos anos visitamos este museu em família. Bem, você tem um motivo especial para vir aqui, porque seu avô, tio Char, era fotógrafo. Aliás, ele doou 90 mil negativos de sua coleção de estúdio para este museu. As fotografias abrangem todo tipo de coisas. Elas realmente documentavam a migração de toda a Ásia, principalmente as ilhas havaianas.
E as Os pessoas. havaianos locais. É. Essa é a sua bisavó, seu bisavô Char. Nossa, que maravilha. São fotografias extraordinárias, não acha? Essa aqui é uma foto inestimável. Isso representa muito a vida dele. Essa aqui é a mais alegre, né? Veja como todos estão sorrindo. Nos lembramos deles mais velhos, mas você vê uma foto e isso lhe ajuda a lembrar que todos temos diferentes idades em nossa experiência, não é? E é bom vê-los mais jovens. Algumas famílias talvez não tivessem recursos para pagar uma foto quando um bebê nascia. E ele generosamente dizia: olha, é um momento tão precioso. Venha e vir aqui tirar a foto. Então, mais tarde, quando tiver dinheiro para pagar por ela, volte e pague por ela. Essa é outra, a Primeira Guerra Mundial. Esperamos que tenham conseguido voltar. São fotos incríveis. Sim. Às vezes achamos que nossas decisões afetam apenas a nós mesmos. Conhecer nossa família nos faz lembrar o contrário. Estamos mais conectados a nossas gerações do que costumamos pensar. Com frequência, quanto mais aprendemos sobre os chamados parentes distantes, às vezes em lugares distantes, com nomes estranhos, mais percebemos que somos verdadeiramente amigos e familiares. Família próxima. Famílias vêm de diferentes formas, tamanhos, com circunstâncias e origens diferentes. Mas não importa quem somos e de onde somos. A família nos ajuda a sentir união e inclusão. Neste verão, viajamos para Dundonald, um condado na Irlanda do Norte. Lá nos conectamos com um primo Lindsay, distante, que estava criando gado na terra de nossos Lindsays, irlandeses escoceses. Cultivavam há pelo menos 8 gerações. Oi, como vão? Oh, muito prazer. Eu sou Gary. Sou James. Oi, James. James Susan. Meu nome completo é James Lindsay. Como se diz? Lindsay. É assim que soleta, é uma maneira correta. Somos parentes? Pode ser. Você descende de Samuel ou William? Sim, de Samuel e Elizabeth Lindsay, onde a árvore familiar começa. Então é aí que nos encontramos. Acho que somos parentes. Eu acho que nós somos primos de longa data, hein? Vamos lá, vamos nos abraçar aqui. Aqui estão Samuel e Elizabeth. Por isso, sou descendente de William, que é pai de John, que foi quem partiu para a América. Uhum. Então vá para Samuel, que seria o meu trisavô, cuja propriedade fica bem ali. Esse é o antepassado comum, descendentes dele. Este é Samuel Lindsay, de 1725. Seu ramo da família Lindsay está aqui há 300 anos. Sim. Seguindo os registros da igreja, de acordo com a minha avó, ela sempre dizia que seria uma das famílias mais velhas, se não a mais velha. Sério? Sim. É muito tocante pensar que somos familiares de alguma forma. Senti algo muito forte quando estávamos no cemitério. Temos aqui Samuel Lindsay, que está sepultado nesse lugar. Ele é o seu pentavô. Ele foi sepultado aqui com seus 4 filhos e muitos outros familiares. Então, o que você realmente quer ver é o William. William Lindsay, que morreu em 1840 com 72 anos. Então, a outra família está sepultada com ele aqui. Este é o seu tetra-avô. Ah, querida. Esta é a nossa família. Eles estão aqui. Eles estão aqui. O que você acha? Às vezes falamos do cemitério como um local para as pessoas que se foram, mas elas não se foram. Sinto-me muito próximo
Estamos muito próximos. Já falamos sobre isso, mas é diferente estar aqui. É muito bom estar aqui. Esta é uma terra sagrada, não é? Bem, você sabe, você vai ter que contar sobre isso. Vai ter que me contar. Ah, sim, seria ótimo. Acho que vou levar para casa mais histórias da família. Há muito tempo, temos o compromisso de ajudar nossos filhos a entender as histórias da família e acho que temos enfatizado o lado Gong por muito tempo. É bom ter algumas coisas novas para contar sobre a família Lindsay. Os demógrafos estimam que cerca de 27 bilhões de pessoas nasceram entre 1500 d.C. e o presente. Um ponto de encontro genealógico para identificar pessoas e relacionamentos nas árvores familiares. Coletivamente, a árvore genealógica compartilhada do Family Search International inclui atualmente cerca de 1,4 bilhão de nomes com alguns duplicados. É um bom começo, mas ainda há muito o que fazer. É onde todos podem fazer parte de um quebra-cabeça emocionante, o mais emocionante de todos os tempos para montar a árvore familiar viva da humanidade. Cada pessoa, cada história é importante. Começamos com nossa memória viva e registros existentes, nossas histórias de família favoritas, fotos, experiências compartilhadas que nos tornam quem nós somos. Os arquivos e fontes online, como o Family Search, também tornam esses registros cada vez mais disponíveis como um serviço público e gratuito para nos conectar e unir. As histórias que preservamos e compartilhamos por gerações podem ter um impacto duradouro em nosso coração e mente, como esta história da família sobre minha bisavó, Marianne Canahan, e seu pai Thomas. A grande fome da batata na Irlanda começou em 1847. Uma praga, um fungo, destruiu a colheita de batata por vários anos. Dos 8 milhões de pessoas que moravam na Irlanda, pelo menos 1 milhão morreu de fome ou doença. Outro 1 milhão saiu do país. Na época da grande fome, meu antepassado, Thomas Cunningham, na época da adolescência, emigrou para Loganton, Inglaterra, para encontrar trabalho. Em 1853, casou-se com Mary Franks, uma jovem local. Tiveram 2 filhos, um filho e uma filha. 3 anos depois do casamento, seu filho mais novo, John, morreu. Mary, a mãe, faleceu em 1858. Thomas, então, contraiu tuberculose. Quando sua saúde declinou, foi forçado a se mudar para um abrigo. Isto significava deixar sua filha, minha bisavó, os cuidados de outra família. Apesar de suas terríveis circunstâncias, todas as noites, Thomas Cunningham ia visitar a filhinha. Sabemos disso porque, quando já era idosa, Marianne Cunningham contou às suas filhas sobre a devoção e a bondade diária de seu pai. Imagino-o cantando e contando histórias para ela. Thomas morreu quando Marianne tinha apenas 7 anos de idade. Os 10 anos seguintes foram difíceis para ela. No entanto, essa lembrança do amor de seu pai ajudou a sustê-la em tempos difíceis. Quando jovem, Marianne encontrou a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Com a irmã de sua mãe, juntou-se aos santos no Vale do Lago Salgado em 1873. O conhecimento do amor de Thomas por sua filha despertou o desejo de encontrar os pais dele e unir a família para a eternidade por meio dos convênios sagrados do templo. Enquanto estávamos na Irlanda, visitamos a pequena cidade de Oughterard, no condado de Galway, uma região onde recentemente foram descobertas evidências de DNA que podem ter sido da casa de Thomas. Um membro local da igreja, um irmão Brian Malone, mostrou-nos a cidade ao procurarmos descobrir mais sobre os Cunningham. Aqui estamos no que acreditamos ser a casa dos Cunninghams. Conhecemos um adorável agricultor. Ele falou comigo e disse que seu pai tinha ouvido falar da família Cunningham que existiu lá e que a família deles havia imigrado na época da fome. Ele nos mostrou a região onde viu ruínas originais da casa daquela família. Nossa, que interessante.
E com o passar dos anos, naturalmente com o progresso da agricultura, os agricultores tendem a valorizar a terra. Não iam deixar as ruínas que estavam lá e elas não podiam ser reaproveitadas. Então, o que decidiram fazer com aquelas ruínas? Arar o campo. Tenho certeza que hoje em dia, as ruínas, que eram pedras de boa qualidade, teriam sido usadas para fazer muros. Essa era uma fazenda arrendada dos Cunningham? Sim. Sim, é difícil acreditar que você podia ter tanta terra e ter uma colheita destruída. Comovente, não é? Sim. Eu acho que a família morava bem aqui, não é? Sim. Esta é a terra deles e onde estavam até que a grande fome começou e precisaram ir para outro lugar. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você acha dessa experiência? Acho que é uma experiência tocante. Traz muitos questionamentos sobre como era a vida deles. Qual foi o propósito da sua vida? Que distância caminhavam em um dia em que eram seus vizinhos? As pessoas tinham que trabalhar arduamente, fazer sacrifícios, continuar tentando quando as coisas eram muito difíceis. Essa perspectiva me faz sentir grata, porque eles são pelo que me deram, pelo privilégio e pela oportunidade que temos. Então, isso gera um senso de responsabilidade de fazer o mesmo. A história da família e os esforços de unir as famílias não são só sobre o passado. Eles também estão ansiosos. Como vimos com Herman e Marianne Cunningham, sua força e seu sentimento de identidade estão conosco hoje. Como vimos com o meu avô, Hong Char, nosso apreço pela família pode se aprofundar e mudar ao entendermos sua época e circunstâncias. As tradições familiares ajudam a conectar gerações. Desde o início do nosso casamento, tentamos honrar a herança, a cultura, a tradição, as histórias da família dos dois lados. Amamos celebrar feriados ocidentais como o Natal, Páscoa, o Dia de Ação de Graça, e também feriados chineses como o Festival de Meados de Outono, o Ano Novo Lunar. Celebrações chinesas com filhos e netos são animadas com doces e lanternas caseiras. Uma das minhas histórias de família favoritas é a de meu pai. Quando tinha 14 anos, caminhando com seu pai pela ponte Golden Gate no dia de sua inauguração, 27 de maio de 1937. Naquele dia, 200 mil pessoas atravessaram o que era, na época, o maior vão de ponte do mundo. Sabe, eu ainda tento imaginar o que significou para meu avô e para meu pai compartilhar esse momento de história. Talvez o espírito de aventura deles influencie nossa família até hoje. Este verão, julho de 2022, nossa família comemorou o aniversário de 100 anos de nosso pai, Walter Gong. Inclusive, caminhando todo o percurso da ponte Golden Gate e depois voltando. Acho que meu pai deve ter sorrido ao pensar em 5 gerações da família Gong compartilhando essa experiência. O pai dele, ele mesmo, o filho dele, eu, minha esposa, o neto dele, a esposa dele e seus bisnetos, todos juntos. Manter as histórias da família vivas pode ser simples e divertido. Em um Natal, criamos cartões com fotos e detalhes da vida de nossas progenitoras Lindsay. Minhas sobrinhas e minhas irmãs adoraram os cartões. Acho que esses cartões das mulheres Lindsay foram o presente de Natal mais amado que já dei. Aqui está outro exemplo de como guardamos e preservamos histórias da família. Convidei cada um dos netos da bisavó Gong a ligar para ela e pedir-lhe que contasse uma história de sua vida, pelo qual ela gostaria que fosse lembrada ao longo das gerações. Essas interações foram muito positivas. Depois compilamos o que aprendemos em um livro que intitulamos Era uma Vez na Antiga Honolulu. Contratamos uma artista para ilustrar as histórias, as experiências de trabalho na loja de fotografia do pai dela, a venda de verduras com a avó no mercado local, suas lembranças da manhã do ataque do Pearl Harbor. Essas são histórias preciosas que inspiram nossa posteridade. Uma das histórias conta como a mãe da vovó Gong penhorou as próprias joias para comprar um casaco de seda bordado para sua filha, que aos 16 anos estava deixando o Havaí para o continente americano. Quando a bisavó leu essa história para seus bisnetos, um deles disse: "Vovó Gong,
Sua mãe a amava mais do que o dinheiro. Nossa mãe tem agora 97 anos. Eu me sinto grato por nossa família ter conhecido suas experiências na antiga Honolulu. Sou grato pelas futuras gerações familiares que também podem conhecer seus avós e bisavós por meio das histórias, registros e recordações que cada família pode preservar e compartilhar. A fé, a identidade, o lugar, a graça. Nossas histórias podem ser nossas, mas à medida que nos conectamos e fazemos parte, as histórias compartilhadas podem unir a todos nós. Susan e eu vivenciamos isso quando conhecemos pessoas de várias idades, origens, terra natal e experiências de vida no histórico tabernáculo de Honolulu. Esse magnífico edifício é significativo para mim. Minha mãe, quando era uma jovem conversa, fez parte de um coro em 1941, quando o tabernáculo foi dedicado pelo presidente David O. McKay. É claro que nós já viemos aqui muitas vezes e cada visita é igualmente especial. Sentimos-nos muito gratos pela oportunidade de falar com vocês. Conseguem pensar em algo que fizeram que afetará quem virá depois de vocês? Um membro da ala nos contou sobre indexação e como podemos encontrar mais membros de nossa família por meio desse sistema. Queríamos desafiar a nós mesmos. Sou grata pelo desafio de começar a indexar e depois fizemos isso em família e espero que continue. Sei que se eu reunir a história da família, minhas irmãs ou netos poderão procurar por ela, então poderei compartilhá-la com eles. Acho que não se trata só de eu encontrar, mas de ajudar minha geração a fazê-lo. Muito obrigado. A história da família, por algum motivo estranho, guiou-me de modo a ajudar outras pessoas. Agora, em todo o processo que fiz, eu gosto muito disso. A genealogia é uma parte da nossa família que cura. Minha mãe tinha um relacionamento difícil com a sua família chinesa. Meu tio se conectou da China com nossa família. Minha mãe foi bem recebida por aquelas pessoas na China. Minha mãe se sente ligada a essa família agora e se sente muito curada. Acho que essa palavra cura é muito intensa e profunda. Essa é uma bênção maravilhosa. É uma bênção, sim. Eu acho que o vestido que você está usando é particularmente muito bonito. Tem alguma história por trás desse vestido? É assim que nos vestimos quando vamos a ocasiões especiais. Essa noite, quando descobri que estaria aqui, pensei, vou usar meu traje tonganês, porque assim as pessoas vão saber que sou tonganesa. Ao olhar para o grupo que está aqui, é maravilhoso pensar em todos os diferentes países, todas as diferentes origens, mas também em diferentes experiências. A história da família é muito importante porque ajuda a nos conectar com nossos antepassados e a sentir onde fazemos parte. Minha tetravó foi batizada em 1890 na ilha de Savaí e foi a 5ª pessoa batizada lá. Sempre que começo a perder um pouco a fé, penso na história dela e penso, eu consigo. Eu consigo. Sim. Quando eu comecei a fazer a história da família, sendo o único membro da minha família, fiquei impressionado com a quantidade de trabalho que já havia sido feita por meus antepassados. A princípio, fiquei um pouco decepcionado porque não pude fazer esse trabalho. Então, isso me fez perceber que são pessoas como as que estão sentadas aqui agora, que fazem isso de boa vontade pelos outros. É muito especial. Sim, especial mesmo. Eu acho que muito do sucesso que alcancei na minha vida devo ao meu bisavô por causa da sua fidelidade. A história da família realmente me dá esperança. O plano do Pai Celestial também me dá esperança de que posso vê-los um dia. Acho que todos nós provavelmente nos sentimos assim. Depois de começar a história familiar, você não consegue parar, é viciante. Obrigado.
Este foi um momento muito especial. Acho que muitos de nós já pensaram em conexões em nossa família e em nossas experiências. Acho que sentimos o Espírito Santo ensinando e testificando o que estamos falando aqui, né? Que é verdade. Expressamos nossa gratidão a vocês por compartilharem coisas muito, muito sagradas e ternas e por nos permitirem fazer isso. Adoro o fato de que as aventuras de descoberta familiar não têm um começo ou um fim. Essas aventuras continuam em ambas as direções, unindo o passado e o futuro da família. A experiência e o testemunho de cada pessoa podem enriquecer nossa compreensão do convênio que compartilhamos com aqueles a quem amamos. O tempo que passamos no Havaí, na Irlanda, foi significativo para nós. Fazer novos amigos e conhecer a família, traçar nossa história, criar recordações nos lugares onde nossos antepassados viveram. Isso nos aproximou daqueles que tornaram nossa vida possível. Há um espírito especial nessa empreitada. Por fim, esse extraordinário trabalho de história da família conduz aqui à casa do Senhor, ao templo. Este belo templo de Laie da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias foi dedicado pelo presidente Heber J. Grant em 1919. Em edifícios sagrados como este, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, fazemos convênios com Deus e participamos de ordenanças sagradas que nos unem a Ele e uns aos outros com amor. Esses convênios e ordenanças também estão disponíveis por procuração para nossos antepassados. No templo, podemos ser selados à nossa família pela eternidade. Espero que cada um de nós faça um esforço para descobrir nossa própria história da família, registrá-la e compartilhar com nossos filhos e netos. Espero que todos ganhem mais apreço pelas dificuldades, coragem, fé e sacrifício daqueles que se foram. Oro para que, ao conhecermos nossos antepassados, realizemos com gratidão ordenanças vicárias por eles nos templos sagrados para capacitá-los a receber todas as bênçãos do Evangelho. Oro para que vivamos uma vida de bondade para honrar suas lembranças e demonstrar gratidão pelo dom da vida que eles nos deram. Somos gratos pela oportunidade de compartilhar nossas experiências de descoberta familiar com vocês e desejamos que tenham sucesso em seus esforços de encontrar e unir sua família. Queridos amigos, irmãos e irmãs, nós e nossa família devemos ser felizes e para sempre. Nossos relacionamentos mais importantes e preciosos não devem ser até que a morte nos separe. Deus, nosso Pai Celestial, e seu Filho Jesus Cristo prepararam um plano divino de felicidade, com ordenanças e convênios sagrados disponíveis nos templos sagrados que possibilitam que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Sou grato por aprender sobre as famílias Liao, Char, Lindsay e Cunningham. Sua coragem e recomeço, sua visão e sacrifício para vencer as dificuldades, seus esforços de pertencer e de se tornar em cada geração. Nenhum de nós é perfeito. Nenhuma família é. Mas não precisamos ter medo de procurar descobrir ou abraçar nossa família. Quaisquer que sejam as alegrias, atritos, prazeres e desafios em nossos relacionamentos, nosso Salvador Jesus Cristo nos oferece força e sabedoria, além de nossa própria, para trazer paz a nosso passado e esperança ao nosso futuro. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, testifico que podemos encontrar novos começos, fazer parte do convênio e ter uma identidade divina em Jesus Cristo. Por fim, nossa identidade mais profunda vem de nosso relacionamento com Deus, inclusive conforme encontrado na casa do Senhor. Em nossos dias, o profeta do Senhor está nos convidando a nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, e de nosso Salvador Jesus Cristo no templo sagrado como nunca antes. O profeta do Senhor está levando as ordenanças e os convênios sagrados do templo centralizados em Jesus Cristo para mais perto de nós em mais lugares do que nunca.
Neste momento, temos cerca de 300 templos em funcionamento, anunciados, em projeto ou em construção em toda a terra. Queridos amigos, irmãos e irmãs, que nos tornemos um elo em nossas gerações. Que nos conectemos a nossos antepassados e abençoemos nossa família atual e futura. As famílias que temos e as famílias que desejamos. As provações e realizações de nossos antepassados podem nos abençoar com fé e força hoje. O amor e os sacrifícios deles podem aumentar nossa perspectiva e gratidão. No ofício de meu chamado, eu testemunho de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Eles vivem e amam vocês. A revelação e a restauração dos últimos dias continuam. As ordenanças e os convênios sagrados do templo conectam no céu o que entesouramos na terra. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo do Senhor hoje. As Escrituras Sagradas, incluindo a Bíblia e o Livro de Mórmon, ensinam que quando todas as coisas estão reunidas em uma em Cristo, todas as coisas podem trabalhar para nosso bem. Em Jesus Cristo, isso é possível. Em Jesus Cristo, isso é verdade. Essa é a fé de nossos pais, nosso legado de fé a cada passo. No sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém.